E agora com vocês, Miguelina Vecchio! Miguelina, fala 3 horas agora sem parar aqui, Miguelina. O palco é teu, o microfone é teu, e a plateia é tua, e a casa é tua, Miguelina. Tá bom. E a NAPS tá te esperando, né, Miguelina? Logo, logo vou chegar. Vamos lá. Um abraço, Miguelina. Obrigado. Sucesso! Obrigado, Milton. Boa tarde a todas, então, e a todos. Quem é que... porque vocês parecem tão cansadinha, né? Quem é que estava aqui, esteve aqui, a última vez que eu estive aqui, levanta a mão. Ah, tá. Não, só pra mim ter noção de algumas coisas que eu falei aquele dia que eu acho que são importantes a gente falar hoje. Eu quero agradecer, então, a Anice. Eu estava reparando ainda há pouco, alguém estava citando o Luiz, o Nilton, disse assim, e a esposa do Nilton? Vocês repararam? E a esposa do Nilton? A esposa do Nilton, que é a presidente da NAPS. Mas é um exercício que nós temos que fazer para dar visibilidade para as mulheres. Porque a presidente da entidade, por minutos, virou a esposa do Nilton. Então nós não nos damos conta de determinadas coisas que as mulheres vão ficando cada vez mais invisíveis. Mesmo que elas tenham uma atuação como a Anice, um trabalho político, porque é político, ainda que algumas de nós resistimos o termo, né, Amanda? O termo política ficou uma propriedade do político. E aí as pessoas, como elas não sabem o que a política abrange, elas terminaram desfazendo. Mas eu queria começar essa nossa fala aqui, dizendo que para mim é um prazer também, Luiz, Nilton, Nice, estar aqui na NAPS. Para mim foi muito bom ontem. E eu estava olhando as pernas das vovozetes. Porque normalmente nós mulheres, quando olhamos a outra, é só para detonar a outra, né? Eu estava olhando a beleza das pernas das vovozetes. E acho, inclusive, que é mentira essa coisa que elas têm 80, 70, que com aquelas coxas ninguém tem 70 anos. Mas eu fico pensando, se todas as mulheres fossem para um grupo e dançassem e curtissem, quantos remédios elas não tomariam? Porque felicidade diminui a carga de remédio que a gente toma. Não precisa remédio para depressão, não precisa remédio para dormir, Paulo, porque a gente fica feliz, vai dançar lá nas dores, com as vovozetes e com tantos outros grupos. Eu, de um tempo para cá, de uns tempos para cá, eu tenho falado muito para idosos sobre sexualidade. Quase que sempre sobre sexualidade. E eu fui descobrindo o quanto, depois dessas medicações que botaram os vovôs de volta em campo, quanto dessas mulheres também voltaram a ter a sua sexualidade restabelecida. Porque, claro, como é que tu vai ter uma sexualidade ativa se o teu parceiro já não dá mais no couro, né? Então, tu tem, quando voltaram com Viagra e outras medicações, os homens entraram em campo e as mulheres também. Mas eu quero começar essa nossa fala bem lá do início mesmo. Quando a gente é criança, e nós mulheres temos que fazer um exercício. Claro que aqui nós estamos falando também para alguns homens, mas nós temos que fazer um exercício. Eu sempre me disponho, Brás, quando eu vou fazer uma fala, a fazer com que as pessoas saiam melhores do que chegaram. Acho que é o mínimo do compromisso que alguém que fala para alguém e tem que estudar para falar tem que fazer. E eu quero que nós, mulheres que estamos aqui, principalmente, porque algumas das coisas que eu vou dizer os homens não fazem. Por exemplo, um homem não entra numa sala e olha para outra e diz: tu viu? A Claudete não pintou os cabelos. Tá com 2 dedos de raiz. Tu viu as unhas da Shirley? Não pintou as unhas hoje, saiu com as unhas mal feitas. Mas as mulheres, quando elas entram numa sala com outra mulher, elas fazem um check-up na mulher. Tu viu como a Miguelina tá mais gorda? Tu viu aquele shortinho da Amanda? Não. E é só do ponto de vista negativo. Não tem um pensamento que diga assim: poxa, como a Ana tá mais bonita com aquela roupa roxa que combina com aquele cabelo dourado. A gente não consegue fazer isso, porque nós temos esse gene, que eu chamo de gene, mas que claro que cientificamente não é de costume, nós nos acostumamos a desconstruir a outra.
E isso é uma coisa que nós temos que acabar, porque senão nós mulheres nunca vamos ser unidas. Aquelas frases, mulheres unidas jamais serão vencidas, é um clichê, porque as mulheres não são unidas. Por exemplo, o nosso marido nos trai. Nós ficamos com raiva do marido ou da amante? Aquela vagabunda estuprou meu coitadinho. Mas aquela vagabunda tem algum contrato de fidelidade com vocês? Vagabundo é ele. Ele é o vagabundo. Mas nós, como achamos que eles são sempre os coitadinhos no processo, ai, aquela vagabunda, se ela não tivesse se oferecido, ele não tinha ido. É mais ou menos por aí. Quando nós tratamos da estética, nós casamos com os homens com a pança de cerveja, que cai lá, quase tampa o pequeno pênis que eles têm, porque alguns se vangloriam do tamanho, mas alguns é bem pequenininho, é uma coisa insignificante. Aí o marido acorda de manhã e diz assim: mas quando eu casei tu era linda, agora tu tá um bagulho. Nós não passamos lembrando eles da pança de cerveja e nem daquela coisa mole. Não lembramos, mas eles fazem questão de lembrar o quanto nós éramos lindas e ficamos um bagulho. E a estética, ainda que a gente não trabalhe muito isso, a gente faz assim mais descontraído, que é para rir mesmo, para não cansar. Mas vocês já ouviram falar, pelo menos alguma vez, no pintor Renoir e no pintor Botero, aqui colombiano. Eu até prefiro o Botero, mas porque a Renascença me causa alguns dessabores. Do ponto de vista histórico, até porque eu sou socióloga de formação, então não gosto muito da Renascença, prefiro o pintor Botero, que pinta mulheres grandes, gordas, por que não dizer gordas? Mas em que momento da história deixou de serem bonitas as gordas da Renascença e o padrão de beleza passou a ser o padrão anoréxico? Depois da Segunda Guerra Mundial, gente. Vocês sabem que quem não come fica magro, né? Não comeu e emagreceu. Depois da Segunda Guerra, não havia comida, as mulheres ficaram magras, os homens também, mas como o exercício de querer um corpo perfeito é só para as mulheres, né? Nenhuma mulher avalia numa boate, tá passando um homem, ela tá vendo um macho. Ela não tá vendo a silhueta do homem. Os homens não. Eles, quando nos olham, eles encontram uma bunda. Nós podíamos fazer uma mulher só de bunda e peito. E seria um sucesso. Até porque eu tenho sempre uma máxima: quem gosta de mulher burra é homem burro. Quem gosta de mulher burra é homem burro. Porque quem gosta de mulher completa é o homem inteligente. Aliás, eu acho que os que gostam das magrelas é porque não sabem dirigir as curvas. Entendeu? Eles não sabem dirigir as curvas até nas retas. E nós temos que começar a ver com que tipo de homem nós nos relacionamos. Porque a gente vai deixando acontecer coisas e a gente não se dá conta, na verdade, nisso. Que é tão comum. Ficou tão banalizado, Amanda, essa coisa do corpo, essa coisa dos hábitos e costumes das pessoas, que a gente, por exemplo, a gente sabe o que o filho jovem faz no banheiro por 2 horas, com o chuveiro e sai com a cabeça seca de lá, né? Mas isso só agrega valor ao grande macho alfa que ele será. Vai uma menina ficar 2 horas no banheiro e sair com o cabelo seco para ver o que acontece? Se a interpretação da sexualidade dela é a mesma que a gente faz para os homens. Não é. Quando a gente fala de sexualidade, os homens têm hábitos. Por exemplo, qual é o homem? Eu falei isso aqui, eu me lembro, que aquela vez que eu tive aqui, eu falei isso aqui, foi uma gargalhada geral, mas a gente ri para não chorar de algumas coisas. Quando a gente namora, eles vão na casa da gente namorar, eles não arrotam, eles não peidam. Aí eles adquirem intimidade com a gente e viram uns peidorreiros.
E aí eles querem que a gente fique erotizado. Ninguém se erotiza por um peidorreiro, entendeu? E eu pensava, Luiz, que isso era uma questão de cultura, de formação. Não é, porque o meu marido tem 2 doutorados e é um peidorreiro. Não é uma questão de educação formal, é uma questão de costume. Infelizmente, no período que a minha avó casou, essas coisas não eram tão liberadas. Os homens eram iguais, assim, meio sujinhos, mas não era tão gritante. Hoje, se a gente pegar até a língua portuguesa, vamos pensar, o que é um homem vagabundo? Um homem que não trabalha, né, Fifa? O que é uma mulher vagabunda? Uma mulher que não trabalha? O que é um homem público? Um homem que ocupa cargo. O que é uma mulher pública? Por que a língua portuguesa não exercita a mesma palavra para os 2 gêneros? Porque quem escreveu foram os homens.